Que bom conhecê-la. A partir desse momento, a nossa live já está sendo, esse bate-papo já está sendo transmitido pelo Facebook. É o tempinho que a gente tem aí para aguardar os participantes que se inscreveram na live. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabenizo a Intercom pela iniciativa, agradeço ao Grupo Afetos pelo convite e nós, do NEPEC, estamos muito satisfeitos em participar dessa atividade que consideramos fundamental no momento. Que bom, professor Carlos, que bom. A gente está vivendo uma situação difícil, né? Bastante E onde as coisas tá para todo mundo, acho que é até redundante a gente falar, mas a gente pensou muito na diretoria, conversando, em poder proporcionar algumas coisas, né, para as pessoas que estão sempre, para os pesquisadores, professores, alunos, para os GPs, né, durante esse período que parece que tudo está parado e que ninguém discute mais nada, a não ser a própria pandemia, né? Exato. Que é louvável, né? Sem desmérito nenhum. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente oferece a todos para discutirem, né? Os seus grupos de pesquisas, apresentar as suas atividades, até os seus temas relacionados a esse contexto atual. De certa forma, eu acho que é uma janela aberta aí para a gente continuar dialogando, né? A pesquisa não para e esse tipo de situação fomenta ainda mais possibilidade de debate, de discussão e de aprofundamentos. Então, socializar a informação me parece fundamental, é louvável também nesse sentido. A partir do momento que os grupos podem coletar coisas, oferecer coisas, isso é absolutamente significativo. Parabéns a todos vocês. E também tem uma programação extensa até o mês de junho e com várias participações. As pessoas vão poder acompanhar a abordagem do tema sob diversas óticas, né? Exato, exato. Então, nós já são 18 horas, nós já temos 20 participantes na sala. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que nós podemos começar, né, devagar, enquanto as pessoas vão se chegando aí, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Sônia Jaconi, diretora administrativa da Intercom. Estamos felizes com a presença de vocês aqui, com aqueles que se inscreveram para participar dessa sala, né? Desse bate-papo, dessa conversa, dessa entrevista, que logo mais se iniciará. E lembrando que essa live ela está sendo transmitida ao vivo, neste momento, pelo Facebook. Então, aqueles que não puderam se inscrever estão tendo a oportunidade de acompanhar essa conversa por meio do Facebook, que depois ficará, também está sendo gravada essa live, e que logo mais, né, amanhã, no final do dia, logo mais a gente já deixa disponibilizado aí também no YouTube e no Instagram. Então, as pessoas terão a oportunidade de rever os conteúdos, de rever essas conversas. Então, sejam todos bem-vindos, obrigada pela participação, pela inscrição, obrigada à professora Sônia Pessoa, ao professor Carlos Mendonça, que logo, né, tão prontamente, assim que a proposta foi divulgada, vocês já se inscreveram para dialogar, para travar aqui uma conversa, uma entrevista e oferecer, com certeza, né, um momento riquíssimo para todos aqueles que estão nos acompanhando, ok? Então, só para a gente começar, essa live ela vai demorar mais ou menos 1h30, né, um tempo que a gente estipulou para esse momento, né, de conversa, onde os proponentes irão, então, conversar, falar, expor o seu tema, dialogar, e depois terão os participantes que estão aqui conosco, que se inscreveram, terão a oportunidade de enviar as suas perguntas, os seus questionamentos, e serão respondidas aí pela professora doutora Sônia Pessoa e pelo professor doutor Carlos Mendonça. Então, ao final, a gente deixa aí um espaço aberto, né, para esse diálogo, né, essa interação que é muito importante, né, sem dúvida também deixa rica a conversa, né. Então, a Intercom, a diretoria executiva Intercom, criou esse projeto de apresentar toda semana, né, 2 lives
de maneira gratuita, onde as pessoas podem se inscrever, sempre acontecendo às terças-feiras, às 18 horas, e às quintas-feiras, também às 18 horas. Nós já temos essa primeira série, nós temos, que a gente está chamando de série, né? Uma série de 19 encontros, este é o 4º encontro, e a gente vai esperar ali os resultados, quem sabe a gente dá continuidade a esse projeto, né? A gente está aguardando. Foi uma forma que a Intercom encontrou de permanecer com o diálogo no campo da comunicação, uma vez que, infelizmente, os nossos congressos regionais, eles estão suspensos, né, aguardando uma data possível para serem realizados, e também o nosso congresso nacional. E então foi uma forma que nós encontramos de permanecer com esses diálogos, né, essas propostas, e oferecer um momento rico de discussão, primeiro com os grupos de pesquisas, com os diretores da Intercom, com as pessoas que pertencem também, os dirigentes ali do Conselho Curador da Intercom, enfim, todos tiveram a oportunidade de se inscrever. E após julho, acredito que a última, se eu não me engano, parece que é o dia 7 de julho, nós faremos uma avaliação em quem sabe esse projeto continue. Está sendo muito bem aceito até o momento, né? Então, eu agradeço muito a presença hoje dos dois proponentes, os professores, a professora doutora Sônia Pessoa, da Universidade Federal da UMG e também da Intercom, e o professor doutor Carlos Magno Mendonça, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela participação de vocês, que hoje falarão sobre o tema Flagelos dos Corpos, a pandemia e o agravamento das precariedades. Então, desejo a todos uma ótima live, um ótimo encontro. Agora vou parar de falar e eu volto mais no finalzinho, vou acompanhar por aqui para vocês, para a gente acompanhar aí as perguntas. Então, sejam bem-vindos, professores. Muito obrigada, Sônia. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Nós esperamos que vocês estejam bem, que estejam em casa, podendo fazer o isolamento social, se cuidando, e que também as suas famílias e pessoas queridas estejam a salvo, seguras, né? E com tranquilidade nesse momento. Eu agradeço muito a Intercom, da qual eu faço parte. Eu tenho o prazer de ser a diretora científica adjunta, junto com a professora Nair Prata, que é a diretora científica, e a Sônia Jacone e a Anaí são idealizadoras desse projeto, Live da Cátedra, e estão nos proporcionando um ambiente de discussão, um ambiente de reflexão, e principalmente um ambiente que nos mostra, neste momento, a importância da ciência e as reflexões científicas para a compreensão de fenômenos como os que nós estamos vivendo, né? A ciência é percebida aqui não só na área da saúde, não só na área que vai trazer soluções, vacinas, mas a ciência na compreensão humana, né? A ciência que vai nos ajudar e que vai nos proporcionar a compreensão do que tem de mais precioso no mundo em que a gente vive, a humanidade, né? Então, é com muito prazer que eu recebo o professor Carlos Mendonça, que é nosso colega de departamento, e é um dos líderes de pesquisa do Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático e Experiência Comunicacional, NEPEC, que tem uma parceria com o grupo de pesquisa Afetos, Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidade, do qual eu sou uma das coordenadoras. Carlos, boa noite, prazer estar com você. Boa noite, eu repito meus agradecimentos novamente à Intercom e especialmente ao Afetos, nosso parceiro de pesquisa, nosso vizinho de grupo, de sala. É um orgulho voltar a debater com vocês, a colocar em discussão esse tema que, por pressão e também por condição, nos é tão momento, que são os corpos e suas formas de vulnerabilidade e precariedade. Eu agradeço a professora Sônia, parceira importante de trabalho, a oportunidade que oferece nesse momento. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, só para a gente não se perder, eu fiz um roteirinho, então, para organizar melhor esse nosso encontro e para a gente conseguir também abordar algumas temáticas que são tão inquietantes para a gente mesmo.
Então, nesse primeiro momento, assim, eu gostaria de convidar a todos para a gente repensar esse cenário que nós estamos vivendo e o isolamento social, mas não como esse isolamento social que às vezes é banalizado nas redes sociais digitais, né? O isolamento de refletir sobre as tarefas domésticas, sobre o peso do cotidiano, como diria o Michel de Certeau, no sentido de um cotidiano só restrito ao nosso ambiente doméstico, da nossa casa, do nosso lar, do nosso conforto, do peso das tarefas de lavar, cozinhar, passar, até porque essas tarefas elas já fazem parte da rotina de milhares de brasileiros, né, que cotidianamente trabalham horas e horas por dia, né, se deslocam em transportes públicos com condições precárias, enfrentam horas de deslocamento e dão conta de uma vida como qualquer outra que é possível naquelas condições. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente pensar no isolamento para além disso, né? No isolamento de pessoas e de grupos que estão em situação potencial de vulnerabilidades, né? E aí eu vou relacionar aqui algumas, correndo todos os riscos de deixar algum grupo ou pessoas que deveriam estar aqui, mas eu estou pensando em pessoas com deficiência, em pessoas LGBTQI+, em pessoas negras, em pessoas que estão em situação de miséria, em pessoas que estão, neste momento, na idade considerada de idosos, né, acima de 60 anos, e aí um grupo ainda mais em específico, acima de 80 anos, né, e que enfrenta, nesse momento, uma situação de isolamento ainda pior. Pessoas que estão à margem e que sempre tiveram que lutar por sua legitimidade, lutar pela sua própria existência. Então, eu queria começar pedindo ao Carlos para falar um pouquinho sobre isso, assim, dessa diferenciação, né, entre um isolamento que às vezes é debatido apenas como um incômodo cotidiano, né, de um limitar do movimento dos nossos corpos, e esse incômodo que é permanente na vida de muitos grupos, em situação potencial de vulnerabilidade, mas que não diz desse conforto da casa, diz de um desconforto de estar no mundo que não os quer. Bem, Sônia, eu acho que a gente tem nessa base dois elementos para usar como ponto de partida. Assim. A primeira questão é que a gente tem que entender um fato do isolamento a partir da lógica dos privilégios. Assim, estar isolado em casa, com conexão, com tecnologia, com alimentação, com segurança, é um privilégio. Com salário, é um privilégio. Nem todas as pessoas estão colocadas sob as mesmas condições. E a gente poderia falar de vulnerabilidades, inclusive de pessoas que habitualmente não são vistas como vulneráveis, mas que, por uma condição financeira e econômica, propiciada exatamente pela situação da pandemia, mas também econômica, por uma situação histórica, elas estariam aí com suas vulnerabilidades acentuadas. Esse é um dado. Assim. E outro são aquelas pessoas que passam por outra condição de isolamento, que são as pessoas que estariam em condições de habitação precária, essas habitações em condições sanitárias ainda mais precárias, colocando-se em risco, porque habitualmente a casa já expõe para essas pessoas suas condições de vulnerabilidade e de precariedade. Então, a gente tem que lembrar que poder ficar em casa é um luxo. E isso já separa os corpos entre aqueles que podem e aqueles que não podem, e mesmo não podendo, precisam permanecer. E aí a gente vai lembrar de situações, por exemplo, em vilas e comunidades, em que o ambiente ele é compartilhado por horários, porque se todas as pessoas daquela residência estiverem no local ao mesmo tempo, você não tem disponibilidade espacial. Isso não é um dado fora da curva, isso é o que acentua a curva. Então, essas pessoas elas estão colocadas em situação de risco na própria convivência, na convivência interna, intrafamiliar. Esse é um dado que a gente tem que pensar.
Outro dado que a gente vai pensar é a condição de encontro dos corpos. Nós estamos hoje sujeitos ao resíduo do encontro. E o resíduo desse encontro é a possibilidade de uma contaminação. Eu não posso tocar o outro, eu não posso estar próximo do outro, eu não posso falar sem máscara. Isso é uma outra forma de isolamento. Os corpos, ainda que sejam presentes em ambientes comuns, eles são corpos que estão isolados. Essa semana eu precisei ir ao banco para pagar uma conta presencialmente. E desde o início da pandemia isso não ocorria. E foi bastante curioso porque eu cheguei ali, tinha demarcação no chão entre os corpos. E as pessoas, quando terminavam essa demarcação, mantinham a distância e olhavam desconfiadas umas para as outras, para ver se ninguém se aproximava. A proximidade, naquele momento, era um risco social. Então, esse é um dado. Acho que o dado fundamental é a gente imaginar a questão do confinamento, do isolamento, como privilégio, ou sob a lógica de determinados privilégios. Esse é o dado 1. Um dado 2, que é fundamental, é a gente lembrar que precariedades e vulnerabilidades não são sinônimos. A gente vai entender que vulneráveis todos somos diante uns dos outros. Nossa vida está em risco a qualquer possibilidade de contato. Ou seja, a minha existência depende daqueles que convivem proximamente de mim e daqueles que não necessariamente estão próximos ou são conhecidos. Essa é uma condição intrínseca à existência. Entretanto, em algumas situações, essa vulnerabilidade ela é muito acentuada, ou ela é atravessada por outros marcadores sociais. E aí a gente tem situações de precariedades. Então, eu tenho que imaginar que nós todos, no sentido de confinamento, somos vulneráveis, mas que para outros o que a gente tem no confinamento é uma acentuação da precariedade. E aí, durante a conversa de hoje, a gente pode nuançar como que esses corpos vão encontrar, então, situações mais acentuadas de precariedade, inclusive a partir da sua existência cotidiana. Carlos, antes da gente entrar na temática propriamente dita, assim, eu gostaria que a gente explicasse um pouquinho para quem nos assiste como que nós chegamos à definição dessa temática e aí a relação que ela tem com a potência da discussão das precariedades neste momento e a importância de se discutir isso. É quando, pelo trabalho dos dois grupos, né, tanto do NEPEC quanto o trabalho do Afetos, a gente tem olhado para as vulnerabilidades e as precariedades a partir de lentes diferentes, mas com destinos finais parecidos. Então, quer dizer, o Afetos tem olhado também para pessoas com deficiência, além de olhar para outros corpos que estão em situação de precariedade e risco, e o NEPEC tem olhado para as performances de gênero e para as formas de resistência e denúncia dessas violências que conformam essas performances. Então, para nós, um dos princípios é que você tem, por exemplo, a ação de ódio contra um corpo como um ato comunicacional. E essa ação de ódio, ela não necessariamente é apenas a violência física, agredir fisicamente, tendo a máxima. Mas ela pode ser negação de direito, estímulo de preconceito, isolamento, hierarquização social, todos esses passos. Quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade dessa live, nós então retomamos um pouco essa perspectiva para imaginar o que seria a vivência desses corpos que já vivem em estado de vulnerabilidade acentuada e precariedade diante da pandemia. Podemos dar um exemplo, assim, imaginar corpos com deficiência que dependem de atendimentos hospitalares regulares, frequentes, e como que a sua vida se torna alterada a partir do momento que você tem regras e restrições, regras de convivência e restrições colocadas. Ou mesmo corpos para os quais não se pensa uma política, tal como os corpos LGBTQ+,
que estão aí colocados sem serem pensados. Então, é fundamental para nós olharmos para essas situações, para esses grupos sociais e imaginar a sua experiência acentuada por conta da pandemia. Foi daí que surgiu essa ideia. E especialmente porque esses dois termos, tanto para o NEPEC quanto para o Afetos, são termos fundamentais, vulnerabilidades e precariedades. E é importante a gente imaginar a extensão desses termos. Eles ocorrem não apenas a partir de lógicas econômico-financeiras, mas também de condições sociossimbólicas e de formas de inscrições na sociedade. E são essas condições que nos interessam mais de perto, né, para essa conversa, para esse encontro. Claro, compreendendo que as vulnerabilidades sociais são importantes, devem ser discutidas, refletidas, e para tal tema deve haver também política pública suficiente para o atendimento dessas populações. Mas então, só para a gente retomar um pouquinho, nós estamos fazendo uma marcação entre precariedade e vulnerabilidades, né? E aí vamos começar pela precariedade. A gente está inscrevendo precariedade aqui a partir dos estudos de Judith Butler. Sim, a gente pensa não só a precariedade, mas também a vulnerabilidade a partir dos estudos da filósofa norte-americana Judith Butler. E é interessante a gente observar, porque tem uma questão, assim, durante muitos anos, muitos mesmos, o mercado editorial brasileiro tinha apenas uma publicação traduzida da Butler e mais um texto publicado numa coletânea da Guacira Lopes Louro, também muito próximo do livro que estava traduzido no Brasil. Esse desenho feito para o mercado editorial, muitas das vezes, acabou por delimitar, de certa maneira, o pensamento da autora assim, para o mercado brasileiro. Né? Então, parecia que a Butler estava lá situada num conjunto de discussões que tem quase 30 anos. Na verdade, ali é um nascedouro de uma linha, de uma preocupação que vai atravessar toda a sua obra, todo o seu pensamento, que é quais corpos importam, quais vidas importam. E aí ela vai discutir extensamente na obra dela, cada vez que a obra avança e há um refino dessa ideia sob diferentes prismas, mas com um pano de fundo comum, que é a questão da vulnerabilidade, ou seja, os riscos impostos na nossa existência. Riscos impostos porque eles não dependem apenas das escolhas que nós fazemos durante o nosso caminhar sobre essa terra, mas ele vai estar inscrito sobre uma série de outras condições socioeconômicas, políticas, culturais e por aí vai. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente está pensando nessa relação entre os corpos, no modo como os corpos existem numa determinada sociedade e aqui eles estão ali relacionados ou subjugados ou submetidos. Esse seria um dado. O outro dado é pensar como que alguns elementos dentro daqueles que não merecem o luto, para usar um termo também da Butler, apareceria de forma mais acentuada. Então, pessoas negras com a questão do racismo, a gente vai experimentar xenofobia, no caso do Brasil, com a imigração andina e demais povos da América do Sul. A gente vai ver isso em relação aos preconceitos contra as pessoas portadoras de deficiência ou corpos que sejam dissonantes daqueles corpos entendidos como os normais. A precariedade, então, ela se inscreve num eixo que a gente poderia pensar em termos de corpos, de sexualidades e de habilidades. Né? Então, eu tenho a condição de pensar em identidades, fisicalidades e sexualidades. Então, o tempo todo a gente está imaginando que esse eixo, esse contínuo, ele organiza formas de poder ou formas iniciais de poder, ou seja, de onde tudo parte. Aí a gente pode lembrar que uma reivindicação que estava sendo feita aos estudos acadêmicos, à época que Butler lança essa própria ideia de quais corpos importam, vinha de uma série de outras pesquisas dentro do pensamento feminista que apontavam as estruturas de gênero, por exemplo, como as estruturas
iniciais ou fundamentais do poder. Quer dizer, se eu penso, por exemplo, num trabalho como o da australiana Connell, em que ela vai dizer que uma estruturação de gênero ela é pensada a partir de uma lógica de poder, o patriarcado, a partir de uma lógica de produção, a divisão sexual do trabalho, e a partir de uma lógica dos afetos, o controle em relações estáveis, monogâmicas e produtivas. Quer dizer, os corpos têm valor dentro de uma escala produtiva. Veja bem, como fica a vulnerabilidade numa sociedade tão empreendedora para corpos com limitações. Como fica, de movimento, seja lá do que for, como fica essa condição para pessoas transitadas, sejam elas de trânsitos binários ou não binários, em pessoas em dissonâncias sexuais. Então, há toda uma estruturação, uma regra, que é o limite, mas também pode ser a possibilidade. Quer dizer, nesse caminho, as vulnerabilidades e as precariedades elas vão ser acentuadas à medida que aquele corpo responde ou não às condições exigidas pelas estruturas de poder. Então, sim, nós estamos falando de Butler, mas nós estamos falando também de outras matrizes do pensamento feminista e estamos pensando isso numa lógica produtiva de riquezas e de afetos. Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, pensando nos corpos que você citou, né? Só para ficar no âmbito assim das pesquisas que estão circulando no Afetos, por exemplo, sobre a experiência de um jovem negro haitiano imigrando no Brasil, né? A experiência, o diálogo e o discurso de pessoas soropositivas. Pessoas com deficiência que estão no espectro autista, então não é uma questão de mobilidade, né, no sentido em que comumente se pensa de apenas, com todas as aspas, tá, gente, do deslocamento físico, mas uma questão de sensorialidade, né? Então, como é que essa lógica dos afetos e também a lógica de um pensar social pode nos ajudar com todas as instabilidades dos conceitos, das noções que envolvem vulnerabilidades e precariedades, mas podem nos ajudar a pensar sociedades que sejam menos ofensivas, que tenham menos discursos de ódio e que viabilizem um deslocar de corpos mais acolhedor para essas pessoas. Mais recentemente, e aí eu digo muito recentemente, porque essa é uma questão, os estudos da gente eles vão ganhando vida própria, né? Há um tempo que a gente acha que a gente coordena o estudo, aí chega um outro tempo que você vai descobrindo que o estudo ele vai ganhando vida e traçando seu caminho também, e aí a gente passa a correr atrás dele. E aí, nesse correr atrás do estudo, eu tenho percebido, isso de um ano para cá, que é preciso fortemente debater, pelo menos do meu arqueamento de investigação, a ideia de diversidade de corpos, direitos sexuais como direitos humanos. Isso é fundamental, porque a gente ainda tem uma perspectiva de discussão de direitos humanos sobre determinados corpos. Quer dizer, o guarda-chuva que foi criado, ele olhava para determinadas precariedades. E outros corpos que apareciam ali invisibilizados, ou seja, eles não apareciam, eles não entram nesse guarda-chuva. Com o passar do tempo, você vai tendo uma mudança de reivindicação. Quer dizer, a norma é o limite e é também a possibilidade. Nós estamos aqui falando especificamente de Butler, mas também estamos falando de Foucault, porque Foucault vai dizer para nós assim, onde há o poder, há a resistência ao poder. Então, quer dizer, não há como a gente fazer alguma mudança se você não tem uma pauta de reivindicações a partir das experiências das pessoas acometidas por aquela precariedade. Quer dizer, essa reivindicação ela vai surgir a partir do momento que alguém tem aquela vivência, aquela experiência
aquele momento experimentado sobre determinada situação. Recentemente, fazendo a revisão do termo experiência para um artigo, eu li uma coisa de uma educadora e formadora brasileira, chamada Jeane Félix, e ela dizia no texto dela uma coisa que era bastante interessante, que naquele momento ela usava uma noção de experiência que tinha a ver com aquilo que nos atravessa. Então, quer dizer, a experiência nos atravessa e continua. Ela não nos persegue para chegar aos nossos corpos e estacionar neles. Ela segue. Nós perseguimos a experiência, e isso é transformador. Então, esse fluxo da experiência, quando ele é encarado como movimento e, como tal, força motriz para uma sociedade, ela traz possibilidades de reivindicações ou palcos para debates das reivindicações. Numa sociedade pouco permeável, que não aceita as diferenças, que não reconhece as diversidades, que rechaça aquele corpo que é diferente do meu, seja por qualquer questão, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, condição física, mental, sensível, seja lá o que for que envolva aquele corpo, ela vai tender ao ato verticalista da exclusão. Ou seja, é a espada cortando de cima a baixo. É nesse lugar que fica. E, para dizer assim, são existências que vão se tornando tão empobrecidas, tão esvaziadas de vida, que nem o pobre diabo as anseia. Por quê? Porque elas tendem à finitude muito rapidamente. Então, não reconhecer a diversidade e como que a diversidade coloca em mobilidade os territórios existenciais é negar a própria existência, é colocar sobre si o fio da navalha, sim, e cortando a qualquer momento. Esse é um dado. Pois bem, o que nós temos assistido regularmente é uma produção de ódio contra a diversidade. Exatamente porque enfrentar aquele corpo, enfrentar aquela diversidade, significa reconhecer que a minha vida vai além de mim. E aí, se entender em uma vivência coletiva é muito mais difícil do que subir no palquinho para olhar o próprio umbigo. Esse movimento de olhar o próprio umbigo, ele baixa a cabeça, ele limita o campo visual, ele fixa o ponto de vista sob uma única perspectiva, ou seja, ele é empobrecedor. Voltando à pergunta, a possibilidade que nós teríamos de enriquecimento existencial é reconhecendo e enfrentando a diversidade social. E isso me parece importante, essa questão da experiência, né? Essa semana, escrevendo um texto de um projeto de pesquisa, eu estava revisitando alguns autores, né, que são clássicos, que são muito conhecidos no mundo inteiro, e que tiveram uma experiência muito forte com o corpo e durante muitos anos não demonstraram essa experiência, não assumiram essa experiência em seus textos de pesquisa. Então, Habermas, por exemplo, num texto tardio de 2004, ele narra que um dos 4 fatores que influenciaram o seu pensamento para discutir a esfera pública, para discutir a vida pública e a vida privada, foi exatamente uma cirurgia que ele teve que fazer no palato, né? E que provocou uma série de desafios para a fala e para a comunicação dele com as crianças na escola e com as demais interações sociais. O Foucault, né, no Corpo Tópico, ele relata muito fortemente, né, até com uma certa crueza, assim, a experiência com o corpo, né? O Roland Barthes, no texto A Aula, que, aliás, me foi presenteado pela nossa colega professora Vanessa Brandão, ele também relata que uma perda auditiva, e ele não conseguia ouvir, né, e compreender o que estava sendo dito a ele, como isso influenciou num afastamento de uma linguística mais dura, né, mais clássica em sua concepção, e o fez se aproximar da semiologia. Então, assim, a experiência conformando as experiências de pesquisa também.
E ainda que haja alguma resistência, né, por parte de determinados setores para que haja uma valorização dessa experiência, me parece que é um dos caminhos possíveis para que a gente possa trazer uma discussão, não simplesmente de um narrar-se, né, de um relato de si, mas uma discussão que valorize a experiência também como uma experiência de reflexão teórico-metodológica. Então, também queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, que diferença pode fazer na pesquisa, né, a presença de um pesquisador que desnuda a sua experiência, a sua vivência, né, os impactos que isso trouxe para a sua vida nos estudos que ele pode realizar. Grosso modo, de modo bem sintético mesmo, sintético e rápido. A gente pode pensar uma base do pensamento científico moderno a partir de 3 pilares, com particularidades entre cada um deles, proximidade de 2 e um certo distanciamento de 1, que seria Bacon, Descartes e Spinoza. É bastante interessante porque a gente tem no pensamento científico muito a herança do pensamento cartesiano e do pensamento empirista. Então, tanto uma ideia de que só uma certa racionalidade seria capaz de produzir ciência, como também uma certa condição de comprovação seria necessária, ou seja, a vida estaria o tempo inteiro com uma organização quase métrica e comprovável. Isso acaba criando a ideia de um pesquisador que estaria distanciado o tempo todo, que ele seria chamado, grosseiramente falando, o sujeito neutro diante da pesquisa. Por outro lado, você vai ter um pensamento, que é o do Spinoza, que vai chamar exatamente para outras condições, aquelas que são próprias a modos de afetação da vida. Mas o que seriam esses afetos da vida? Seriam aquelas forças que têm uma condição que é capaz de nos mover, positiva ou negativamente. Porque quando eu digo positivo e negativamente, eu já marco uma diferença em relação a afeto como essa condição potencialmente de mobilidade dos indivíduos a partir da sensação e do pensamento, e afeto como uma emoção em que haveria uma partilha sentimental. O afeto como partilha sentimental, ele seria apenas positivo. Seria da ordem da amizade, do amor dos amantes, do amor dos familiares, essa história toda. O afeto, aquilo que me afeta como quem existe no mundo está sujeito às potências, ele é de uma outra ordem. E aí ele pode ser afetos positivos ou afetos negativos. Os afetos negativos, eles tendem para a imobilização dos corpos. Eles tendem a nos parar, a nos imobilizar. A gente pode só um parêntese rapidinho, né? Pensar no bom e no mau encontro que são descritos por Spinoza a partir desses 2 tipos de afetos. Exatamente. E os bons afetos são aqueles que vão nos fazer caminhar em outro sentido, da descoberta e tudo mais. E aí, quer dizer que os bons encontros são aqueles encontros que nos despertam dúvidas. Você não conhece por excesso de certeza. Aquilo que a gente tem certeza, você não precisa aprofundar, você não precisa investigar, você tem certeza. Aquilo que você duvida é preciso ser estudado, investigado, pesquisado, enfim, todos os nomes que a gente der para esse objeto para qual a gente olha. Mas vamos então dissolver o objeto. Vamos então pensar numa condição contínua de viver, experimentar e conhecer. Então, nós não temos mais sujeito produtor de conhecimento que olha
para um objeto que receberá um sentido daquele sujeito produtor de conhecimento. Mas a gente então tem uma interação entre o que ocorre na vida com quem experimenta o acontecimento da vida. E a própria apropriação do conhecimento, do acontecimento, desculpa, vai se dar pela condição de conhecimento de quem o observa. De início, a gente já percebe que não há corpo neutro diante do conhecimento, diante da pesquisa. O que eu pesquiso mobiliza a minha existência. O que eu pesquiso está inscrito na minha vida. E a gente vai entender que é isso. Por isso te dá ganas de pesquisar. Por isso te dá vontade de pesquisar. Né? É exatamente nesse lugar aonde o afeto ingressa. Mas veja bem, não é o meu sentimento para aquele determinado acontecimento que vai ser assim ou assado. Não. É o modo como eu percebo que aquilo altera a vida do coletivo ao qual eu estou inserido, a sociedade onde vivo, o mundo sobre o qual habitamos, enfim, todas essas condições. Então, veja bem, é uma condição de perceber que o conhecimento científico se faz por uma interação afetiva. E isso não é menos responsável ou menos rigoroso do que os outros métodos que exigiriam um distanciamento. Mas quer dizer, nós, nesse momento, pensamos que o pensamento e o corpo operam conjuntamente para a produção de novos pensamentos e novos corpos. Pensando um pouco nessa trilha, então, dos corpos, da experiência, do pensamento científico, dos textos que nos instigam, né? Eu tinha separado aqui um trechinho de um dos ensaios da Susan Sontag, que teve câncer, mas não assumiu em seus ensaios, né? Que tratava da doença. E pensando também na presença da doença na nossa vida, né? Como ela se impôs agora de um modo tão evidente que nos implica, nos impulsiona, até mesmo quem sempre teve uma vida saudável, se considerava, né, fora de grupos de risco, mas como é que isso nos impacta, nos afeta nesse momento? Como é que são os nossos encontros com a doença? E aí eu vou pedir licença só para ler um trechinho. A Susan Sontag escreveu o seguinte: a doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais amorosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde, outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o bom passaporte, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão de outro país. Carlos, nesse momento, assim, o que a doença diz sobre a nossa sociedade? Como é que nós estamos nos encontrando com a doença? Eu vou recuperar um pouco da minha trajetória para poder ilustrar a fala. Assim. Eu fiz meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Comunicação e Semiótica, no COS. E lá eu fui orientando do professor Norval Baitella. E nós líamos um texto nos cursos do Norval que trabalhavam a ideia da cultura e produzida a partir dos corpos e não apenas a cultura enquadrada nas grandes estruturas. Assim. E um dos aspectos, e isso me chamou a atenção para sempre, é a ideia de que os estados alterados de consciência eles são produtores de cultura. E aí a gente pode pensar desde os produtos psicodélicos, por assim dizer, que vão aparecer e vão, durante um bom tempo, produzir formas ou expressões artísticas e se tornarem também manifestações culturais e tal, mas a gente pode pensar nos corpos que estariam colocados sob o regime da sanidade e da insanidade. É muito interessante porque a gente entende que a doença não faz parte do corpo. A doença é algo
externo à vida. O corpo é sempre saudável, o corpo é sempre produtivo, o corpo é sempre jovem. Então, quando você vê matérias de superação nesse jornalismo que se dedica a esse tipo de tema, é sempre assim: a pessoa de 70 anos que consegue se comportar como uma pessoa de 30, o corpo de 80 que parece com um de 40, porque a lógica é de uma produtividade inscrita sob determinado tempo, ou sob determinado recorte temporal. Aquela pessoa que venceu a doença tal, como que se a doença fosse um colonizador externo ao corpo, que ao chegar tomaria conta desse território existencial, tudo destruiria e era preciso vencer. Não, a gente pode vencer a doença por uma série de coisas, mas a gente tem que reconhecer que estar doente é um estado do corpo. Então, essa negação constante, através de uma votação pela saúde gorda do capital, para usar um termo do Deleuze, ela tem a ver com essa nossa alienação para com o mundo. Uma negação de uma vivência que nos conecta com o mundo, que nos vê como parte de um esquema da natureza. Quer dizer, não adianta a gente pensar que nós somos cartesianamente só aquele pensamento que evoluiu. Não, nós somos um corpo que está colocado numa forma de vivência sob determinadas condições. E nós vamos adoecer. Nesse momento, o que a gente tem condição de experimentar é, antes de mais nada, a nossa humanidade. E aí eu digo, experimentar a nossa humanidade para o que tem de bom e para o que tem de mal. É um bom encontro e um mau encontro, numa perspectiva do Spinoza, que nós vivenciamos nesse momento diante da pandemia. Um bom encontro no sentido dessa força externa, potente, que pode transformar a nossa existência para algo melhor. Imaginar, por exemplo, o modo como vivemos em sociedade. E é um mau encontro, porque a partir do momento que ela tem se manifestado de forma tão potente, você tem encontrado narrativas que são propiciadamente desenvolvidas para imobilizarem as pessoas. Então, quer dizer, pode dizer? Não, pode concluir, por A favor. pandemia coloca para nós a nossa condição de corpos, antes de mais nada, de materialidade, antes de mais nada, em que o nosso pensamento é alguém que divide espaço com a nossa materialidade. Não há uma superioridade de um sobre o outro, mas há uma condição igual de existência. E nós estamos submetidos às forças que agem sobre todas as partes, não sobre uma só. Então, a doença em si, ela não é algo negativo. Ela faz parte da existência. E é aí que a gente precisa enfrentar. Me parece que essa separação que se faz do corpo, né, remete também a uma separação dicotômica que se costuma fazer, né, entre corpo e mente, né, entre saudável e não saudável. Exato, saudável e não saudável, sanidade e insanidade, entre o físico e o mental, né, e são questões que são muito delicadas, porque se nós não pensamos o corpo, né, de um modo, vou dizer aqui, holístico, né, como o todo, nós não conseguimos entender como é que ele se localiza socialmente. E aí a nossa percepção me parece muito conectada com a lógica capitalista, né, do capacitismo, da produção, né? O capacitismo, nas palavras de Campbell, que estuda pessoas com deficiência, é julgar as pessoas a partir da sua capacidade produtiva e colocar selos, etiquetas, tags, né? Como eu costumo dizer, naquelas pessoas que são consideradas incapazes, assim. Para trazer um pouco das minhas referências pessoais e que também influenciam fortemente o meu pesquisar, né? O meu estar em pesquisa. Meu filho com deficiência morreu aos 10 anos de idade, eu pude experimentar ali uma série de sensações e de possibilidades, como a sociedade trata
socialmente, eu pude experimentar a partir da experiência com ele, e nunca será a experiência que ele teve, né? É a minha experiência. E agora tenho experimentado, né, com meu pai, com 80 anos de idade, com câncer e o estado de saúde muito delicado, essa fragilidade, né, essa vida que vai se esvaindo, vai chegando próxima à finitude, como você colocou, não no sentido de que a morte está decretada, mas uma finitude, um conjunto de capacidades que a sociedade considera que são determinantes para que esses sujeitos sejam reconhecidos como social, né? E aí, onde é que está esse nó, Carlos? Como vencer esse desafio entre esse jogo capitalista, essa ideia do capacitismo, e, ao mesmo tempo, conseguir catapultar da experiência individual para a gente pensar coletivamente essas precariedades? A Juliana acabou de postar uma mensagem aqui no bate-papo em que ela recupera o vigiar e punir, né? E está aqui relembrando o controle as medidas de controle que estavam feitas ao final do século XVII. E era bastante interessante a gente recuperar essa discussão do vigiar e punir, que a gente vai lembrar que é um momento, fazendo uma analogia simplista, mas a título mesmo de montar um quadro ilustrativo, que seria o momento onde o Estado entra em casa, né? Então, ele entra em casa e regula as formas de experiência ali, entre os corpos, a intimidade vai para onde, o coletivo vai para onde, quem vive assim, a limpeza, o rato sai de casa, enfim, todos esses elementos que organizam e que eles passam a pensar também em condições biopolíticas, ou seja, e tem condições de estruturação pensadas politicamente a partir das condições existenciais. Corpo, saúde, produtividade, reconhecimento, todos esses elementos que vão estar enredados na biopolítica. É interessante a gente observar algumas coisas. Eu estava, já tem antes da pandemia, dando uma volta na cidade, assim, uma volta aleatória, e passei aonde vai ser o novo Hospital do Câncer, em BH, que era um antigo Instituto dos Olhos, no Alto Afonso Pena. Assim. E houve um incômodo da construção daquele hospital naquela região. E o incômodo era a população que passaria a frequentar aquele espaço. Nós estamos falando de um espaço que é marcado e tal, e a gente passaria a ter uma vivência atravessada por sujeitos que não são tão produtivos, para usar esse termo, né? Então, quer dizer assim, a gente lidar com esses corpos próximos da finitude é um dado. Agora, há um outro dado também, que um amigo meu, um dia a gente conversando, ele falou assim, quando eu era jovem, as pessoas adoeciam e morriam. Hoje em dia as pessoas vão durando, elas não morrem. Eu fico vendo, ele é paulista, eu fico vendo o Albert Einstein, as pessoas são internadas lá e vão existindo, a vida vai sendo estirada. Você tem, por um lugar, a negação daquele corpo, porque ele não vai ser mais produtivo, mas aquele corpo ele é absolutamente vendável para o mercado da doença. Isso é muito maluco. Então, a duração do corpo não tem necessariamente a ver com uma experiência positiva do corpo sob essa perspectiva. Muitas das vezes ele é o corpo apenas manipulado por esses procedimentos. Isso não vai significar o reconhecimento dessa importância, até às vezes porque a vida, no seu sentido mais pleno, já desapareceu daquele corpo. E resta ali uma condição em que ele vai ser um processador de fármaco ou de procedimentos quase robóticos, médico-robóticos, por assim dizer. Então, a gente tem que tentar imaginar aonde está o meandre em que eu reconhecer
que o corpo é falível, que o corpo é frágil, é tão importante quanto reconhecer que ele é potente. Porque isso é que dá o equilíbrio. E não apenas imaginar que esse corpo frágil estará colocado ao dispor de uma série de tratamentos que não recuperarão a vida, mas apenas farão uma existência alongada. Alguém comenta aqui assim, pessoas diferenciadas, como disseram aqui em São Paulo, não criam estações de metrô no Higienópolis. Exatamente assim. Como também pessoas diferenciadas não queriam que o metrô chegasse no Leblon, no Rio. Então, a gente vai imaginar, Chico Buarque, no último disco dele, faz uma música que, se escreve uma música que, para mim, é fundamental, em que ele vai falar assim, de onde vêm todas essas pessoas? Será o calor que os transforma dessa maneira? Toda essa discussão que aparece, a gente tem que tentar entender um pouco o que é a vida para cada corpo. Isso que você chamou da nossa existência individual. Para pensarmos no sentido de coletividade. Porque o que a gente tem ainda de maneira bastante acentuada é uma coletividade que se impõe sobre os corpos, sem a menor consideração por aquele corpo. Então, o que quer dizer? É uma coletividade que nem sempre é maioria, né? Mas uma coletividade que tem o poder de se impor sobre os outros corpos. Exatamente, exatamente. Aí seja por crença, por valor étnico, assim, a gente tem que entender que você recebe muitas das vezes uma escolha pronta. Ela não é sua. E ela muitas das vezes te é vendida como uma escolha sua, como um desejo seu. Assim. É também estar vulnerável quando a gente está diante dessa oferta. É também ser vulnerável quando a gente está imposto pela saúde gorda do capital. É também ser vulnerável quando o nosso prazer é considerado o lugar do pecado ou da incorreção. É também estar vulnerável e aí precariamente experimentado na vida quando você, por vários marcadores sociais, tem a sua vida menos valorizada e é colocado diante do tribunal da morte. E isso é largamente comunicado para dizer para as outras pessoas: vejam bem, quem não vive assim terá este final. E a gente vai ver isso com índios, com pessoas negras, com pessoas LGBTs, com pessoas com deficiência, com pessoas pobres, com pessoas na linha da miséria, enfim, uma série de sujeitos sociais, de agentes sociais que estão aí acometidos. E tem me impactado muito, assim, você, acho que em todos os comentários até o momento você vem abordando nessa questão, mas a gente ainda não falou diretamente sobre ela, assim. Tem me impactado muito perceber a vida como número, né? Como estatística. Então, esse encontro com a doença, me parece que, especialmente no Brasil, tem diferenciado as pessoas, né, entre número de vivos e número de mortos. E assim nós estamos nos acostumando a contabilizar vidas como se não fossem humanas. E aí uma série de reações como se não fossem dignas, como se aqueles corpos não importassem, como se fossem apenas um amontoado de estatísticas, né? Como se nós não estivéssemos num campo em que os humanos são seres, são corpos que merecem, né, viver. E aí eu fico me perguntando, né, como é que esse estado de coisas se instala e, na minha avaliação, não é algo que se instala somente no momento de pandemia, mas é algo que vem se instalando numa construção social que a gente vem fazendo em relação à diversidade. E aí, nesse caso, a doença, a pessoa com a doença é aquela que não importa, é aquela que, né, para uma concepção como essa, pode ser descartada. Tem algumas falas que são aparentemente polêmicas, mas se a gente vai à raiz da fala, a gente percebe que a coisa está alguns passos atrás. Assim. Então, eu vou pegar 2 pontos. Um deles diz respeito
ao número de pessoas mortas pelo Covid diariamente. Quando a gente teve a fatalidade de Brumadinho, né? Ali o decorrente do crime ambiental que ali ocorreu, você teve um número de mortes que hoje você tem o dobro dele acontecendo diariamente. E foi interessante porque quando o meu marido estava fazendo, né, das pesquisas dele a contabilidade de número de casos e de número de mortes por dia e acompanhando as matérias em torno disso, e a gente ele comentou isso, ele falou, observa os números e as tragédias que nós temos vivido ultimamente, como que, no caso da pandemia, isso é muito mais acentuado. E aí foi passado alguns dias e isso foi tema na escalada do Jornal Nacional. Simone Arabi falando exatamente mais do número de vítimas de Brumadinho estão morrendo, naquela época ainda era 400 pessoas que estavam morrendo por dia. E é bastante interessante porque quando a gente pensa na noção de acontecimento, seja para o Querré, seja para o Deleuze, ela tem um fundo comum que vai ser aquilo que está fora da linha do cotidiano. Aquele dado que emerge da linha do cotidiano e, portanto, se diferencia a ponto de chamar atenção. No caso da pandemia, essa curva tão falada da pandemia e do número de mortes, ela é interessante porque ela vai subindo numericamente. Mas, em termos da produção de afetos, ela vai se planificando. Parece que vai ficando menos importante o número de pessoas a cada dia. É isso que você falou. Parece que aquele número não diz respeito a corpos. Ele diz respeito a fichas de inscrição, a números de registro. Eles estão esvaziados de existência. Então, esse é um dado, e esse é um dado, inclusive, bastante perigoso, que é o se acostumar com a morte, nesse sentido. O outro diz de um dado que, semana passada, começaram a falar dos procedimentos para a ocupação dos respiradores. Então, observar quem era mais jovem, quem era mais velho, quem receberia tratamento, quem não receberia, quem tem essa condição, quem não tem. As pessoas dizem assim, olha, que absurdo, estão escolhendo. Não, a escolha está feita lá atrás. A escolha está feita muito anteriormente. Nós estamos escolhendo em torno de quem tem acesso ao sistema de saúde, quem não tem, quem está em tal localidade, quem não está, quem pode ficar em casa, quem não pode, quem perdeu renda, quem não perdeu. Você tem uma série de condições, de marcadores atravessando essa vida e que eles já vêm selecionando, inclusive, quem pode adoecer e quem não pode. Só que o vírus, ele não faz discriminação. O vírus afeta todo mundo. O que vai demarcar a discriminação são os marcadores sociais ao qual essa pessoa está submetida. São as condições de vida ao qual ela está submetida, às quais ela está submetida. Então, quer dizer, a ideia de uma seleção para quem vive e quem morre nesse processo, ela já está posta. Aí eu estou chamando a atenção para uma questão de que eu tenho que imaginar a vulnerabilidade como uma condição, mas eu tenho que imaginar a vulnerabilidade como uma categoria conceitual capaz de olhar determinadas condições existenciais. Por isso, pessoas em estados de precariedade sofrem, com a pandemia, um flagelo ainda maior sobre seus corpos. Sobre suas formas de existir. Você falando, me vem à cabeça várias imagens que me afetaram muito, né? De cadáveres sendo colocados em caixões de papelão e enterrados em Manaus, uns em cima dos outros, né? 10 caixões na mesma cova, né? De pessoas desconhecidas, sem que a família pudesse participar daquele momento ali de despedida, né? De suas pessoas queridas. Ou corpos sendo colocados em pistas de patinação em Madrid, né? Nas ruas de Guayaquil, no Equador. Quer dizer, os corpos indistintamente e indiscriminadamente, nesses casos, sendo jogados como se fossem lixo, né?
como se fossem descartáveis e pudessem estar em qualquer lugar. E aí eu vou fazendo um outro exercício para a gente caminhar um pouquinho, já acho que daqui a pouco nós temos que abrir para as perguntas, mas para pensar, Carlos, no impacto de uma sociedade que não assume, e para usar uma palavra que é muito delicada, né, muito antipática, não aceita, né, não lida com a diversidade de frente, de um modo efetivo, respeitoso, não reconhece essa diversidade dos corpos, isso me parece ainda mais impactante do ponto de vista de uma ética do cuidado que é necessária nesse momento, para esses diversos grupos que nós mencionamos aqui e muitos outros que nós não tivemos condições de mencionar. Mas me parece que a ética do cuidado, eu escrevi um pouco sobre isso com a Isabela Paz, num livro que foi publicado na França. O nosso colega da UFMG, o professor Marco Aurélio Máximo Prado, gravou recentemente um vídeo também alertando sobre a necessidade de uma ética do cuidado para as populações que estão inscritas no amplo campo da diversidade. Como lidar com uma ética do cuidado em momento em que tantas atitudes escancaradas de descuidado são colocadas na nossa cara? Eu vou falar de uma questão que parece desconectada com isso, mas que tem uma conexão. A professora Nair Prata fez um comentário aqui no bate-papo. Boa noite, Nair. Obrigado, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigado pelo convite e obrigado também por participar junto conosco aqui. E ela diz assim, há um dito que diz, quero viver, não quero durar. Viver é diferente de durar? Sim, viver é diferente de durar. Durar na existência não implica necessariamente ter condições de vida na existência. E é a partir daí que eu gostaria de pensar, inclusive, algumas práticas discursivas. E por isso eu disse que talvez pareça desconectado, mas eu vou tentar me fazer entender. E eu vou voltar à ideia da retórica do Aristóteles, de modo bastante conciso, para pensar 3 termos que estavam dados na retórica: patos, logos e ethos. E para pensar que, de modo sintético, eu vou pensar tanto a ideia do logos como essa reivindicação a uma certa racionalidade que a gente tem visto no discurso, um patos com essa mobilização sensível sobre os corpos e, especialmente, o ethos como essa possibilidade ética de reconhecer os corpos. Então, numa ética do cuidado, eu estou pensando aqui numa perspectiva ética. Quando a gente escuta assim, pessoas vão morrer, mas as pessoas morrem. Assim, nesse lugar, eu tenho um comprometimento ético. É como a gente ouve constantemente, né? Tantas mil pessoas morreram vítimas da Covid. É a vida. É a vida, exatamente. E aí eu tenho que lembrar que o logos de quem enuncia o discurso está dado, inclusive, por sua condição de autoridade, que é transferida à fala. E o patos, pela identificação com aqueles que concederam a oportunidade do inquilino provisório do cargo fazer determinada fala. E o ethos surge no momento em que você reconhece o descompromisso com aqueles que morreram. Quer dizer, a ética do cuidado está colocada aí numa condição de reconhecimento das existências como dignas de luto, de cuidado, de reconhecimento de vida, e não apenas de duração. Porque na duração eu poderia dizer, deixou de durar. O que quer durar em mim? É somente o que quer viver? Eu posso me perguntar. Então, nesse sentido, imaginar uma ética do cuidado é
reconhecer a existência e a importância daquela existência. Ou ainda, reconhecer que aquela existência tem valor como tantas outras para a qual eu valorizo. Então, não significa dizer que, claro, pessoas morrem. Pessoas morreram com Stalin. Pessoas morreram com a gripe espanhola. Por que eu vou, então, ficar carregando o passado de pessoas que morreram na ditadura? Porque se tem um elemento positivo na experiência, é a memória. Os animais humanos são diferentes dos animais não humanos também por sua capacidade de memória e de articulação da memória nas formas de linguagem. Pensar como essas pessoas estão inscritas nas retóricas discursivas é fundamental para entender o reconhecimento ético ou não dessas pessoas. Quer dizer, quando a gente observa, e eu insisto muito nisso, que os atos de ódio são atos comunicativos, eles não pretendem apenas atingir um corpo, mas eles pretendem que esse corpo seja esgarçado em praça pública para que ele sirva de exemplo. Nesse caso, eles estão sendo apagados para que eles voltem a ser apenas número. Eu vivo invocando as minhas questões da minha experiência, da minha vivência, para falar dos temas. Claro, eu sou alguém que olha para as pesquisas afetivas, não seria diferente. Há muitos anos atrás, eu tive um amigo que morreu num acidente e foi meu primeiro contato com uma morte na via pública. Nós fomos para o local do acidente, o corpo ainda estava lá, acompanhei o recolhimento do corpo, acompanhei a condição ao IML e, ao final, tinha que alguém entrar para fazer o reconhecimento do corpo, para poder liberar, e eu o fiz. E foi bastante interessante, eu me lembro disso, que quando eu cheguei e me identifiquei e falei qual corpo eu ia fazer, a pessoa que era atendente gritou para quem estava lá dentro: fulano, o corpo número tal, 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 tal. Quem vai dar o parecer chegou. Não foi o termo parecer, estou usando aqui um termo comum de nós. Quem faria o reconhecimento chegou. E naquele momento, eu cheguei e essa pessoa tinha um número amarrado na maca. E eu fui ao número e disse: o número tal é realmente a pessoa. Então, veja bem, aquele corpo que estava ali já estava esvaziado da existência para aqueles que despachavam vários corpos na madrugada da sexta-feira, que foi o dia do acidente. Mas, para quem o receberia no outro dia, ele era um corpo repleto de memórias, repleto de afetos, que não foram encerrados porque aquele corpo deixou de durar. Ele deixou de durar, mas ele seguia existindo. Quando eu digo que morrem, é a vida, as pessoas vão morrer. Não morre do mesmo jeito para todo mundo. E aí, isso é uma crueldade, porque você passa a negar a duração e a existência. Aí é uma dupla negação. E passa a negar uma série de afetações nas vidas das pessoas com as quais esse corpo se relacionava, né? Exatamente. Onde o corpo estava inscrito, né? São famílias, são amigos, são amantes, são companheiros, parceiros, enfim. É como se a finitude do corpo fosse determinar também a finitude de uma série de afetações que vão impactar, possivelmente, eu posso dizer, pela experiência da morte do meu filho, o resto da sua vida, né? Sim. Carlos, são 19 horas e 12 minutos. Eu acho que a gente tem que abrir para as perguntas, né? Para ver se alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta, pode escrever aí pelo chat do Zoom, por favor. Já temos uma aqui. Olá, boa noite. É a Ana Beatriz Tuma. Como os comunicadores sociais, especialmente os jornalistas, podem evitar a estigmatização dos corpos afetados pelo coronavírus?
Ana, eu vou passar para o Carlos, mas assim, eu sou professora de jornalismo e trabalho com análise do discurso, né? Me parece que o discurso é algo muito importante, né? E diz dessas escolhas editoriais que nós demonstramos aqui também, né? A escolha dos números, a escolha das estatísticas ou a escolha da vida, né? A escolha da experiência daquela pessoa, a escolha do que vai gerar a morte de uma pessoa na vida de tantas outras, né? Tem um projeto muito interessante que foi lançado recentemente, eu espero não estar errando o nome, acho que é Inomináveis. Eu esqueci, eu vou buscar esse nome e deixo para vocês depois no Facebook, que é um projeto lançado por uma série de pessoas conectadas a desigualdades sociais, inumeráveis. Obrigada, Marcelo Kishinevski, querido, beijo. Inumeráveis. Está no Instagram e ele conta a vida, né? Ele dá nome às pessoas. Ele tira esse caráter estatístico e traz para a pessoa vítima da Covid, vídeo fatal, a vida de volta por meio dos relatos. Mas diga lá, Carlos. Eu faço minhas suas palavras. A gente está aí na pesquisa da comunicação, né? Eu fico pensando, e que recentemente eu comentei isso, que há um ponto positivo nessa história toda, é que a gente está encontrando um jornalismo que se afastou um pouco daquele tom declaratório, né? O presidente disse isso, o presidente da Câmara disse aquilo, o não sei quem disse isso, não sei quem disse aquilo, que estava muito marcado na cobertura jornalística dos últimos tempos. Assim. A gente tem visto um jornalismo que tem tentado voltar para alguns procedimentos que pareciam esquecidos, como denúncia, investigação e uma série de outros casos. Isso eu acho um dado fundamental. Mas eu acho que reconhecer que aquelas existências não são apenas números é fundamental. E aí isso é engraçado porque tem várias pessoas que são, inclusive, opositoras das questões que estão envolvendo a cobertura e o afastamento e tal, e dizem que a cobertura tem se tornado melodramática, que ela tem voltado para aquele jornalismo melodramático lá do século XX e tal. Não me parece que seria esse, ou só esse o caso. Me parece fundamental entender que sim, que se perdem vidas, e quando se perdem vidas, se perde um eixo existencial, ou seja, um conjunto que não é uma linha que eu pego do ponto A ao ponto B. É como se fosse uma grama que cresce para todos os lugares e se relaciona de uma maneira absolutamente rizomática. Estava tentando evitar esse termo, mas não consigo. Assim, aonde você não tem uma raiz central, onde você tem várias existências intercaladas, né? Essas existências que estão ali colocadas em conjunto. Então, indiscutivelmente, eu acho que a possibilidade de você demonstrar como essas vidas estão aí no palco da existência, como elas representam bem seus papéis, e aí eu não estou remetendo à ideia de representação como um quadro que vai apenas configurar ou exemplificar determinados traços, isso aqui. Não, não é isso, mas como eu encontro formas de performar a vida de maneira conjunta, isso eu acho que é um dado positivo, ou seja, não tratar apenas como dado numérico, como a gente falou anteriormente. Dar nome, a Camila tinha feito Sim, agora que eu vi, desculpa, Camila. A Camila tinha feito a pergunta em torno do memorial Inumeráveis, né? E essa ideia, assim, a gente tem que lembrar que a nominação é uma coisa fundamental. E ela é fundamental no sentido de que ela identifica. E quando ela identifica, ela não identifica um objeto, ela identifica uma vivência. Então, é interessante a gente imaginar essas tramas que se fazem em torno da ideia de nominar. Né? E aí, a gente está falando de coisas que retroalimentam, né? Tanto um lugar quanto o outro. Assim. Eu acho que seria interessante a gente pensar nessa localização das experiências para imaginar as vivências e não apenas os números ou os dados.
Deixa-me passar aqui. Então, a Camila já foi respondida e ela disse também, ótima discussão, parabéns, muito obrigada. Alguém logado no perfil da Intercom disse, muito boa explanação do tema, parabéns, muito obrigada. A Ivana Barreto diz, e a imprensa alternativa mostra a mídia hegemônica um pouco do como construir narrativas. E aí, na sequência, vem uma pergunta da Sara Pauliello, que diz assim, gostaria que comentassem o papel da grande mídia neste momento, aparentemente civilizador, mas, como sabemos, corresponsável pela eleição do atual governo. E a Ivana diz ainda, lembra aqui da primeira página de O Globo, do dia 12, tentativa de nomear os 10 mil mortos. Poderia comentar? Claro. Assim, inclusive as capas dos jornais têm chamado muita atenção, né? Ontem um orientando meu me provocava para que a gente escreva sobre isso, né? E nós vamos fazer mesmo uma abordagem sobre o tema. Como as capas têm tentado deslocar a lógica, né, que está, de certo modo, como nós já comentamos aqui, imperando em determinados setores da nossa sociedade, dessa onda numérica, né, da morte como número, e tem tentado trazer um pouco de sensibilidade e também de homenagem a essas pessoas, né? Demonstrar também que os jornalistas estão sendo muito afetados nessas coberturas e que estão possibilitando que esses afetos, de certo modo, apareçam nessa produção midiática. Carlos, quer comentar rapidinho? Já são 19h19 e a gente tem que encerrar, voltar para a Sônia às 19h25. Eu vou tentar, eu sei que eu sou prolixo, eu vou tentar falar mais rápido, assim, porque tem uma coisa que interessa, é que, sim, a imprensa alternativa ela tem conseguido escapar a formas hegemônicas da narrativa. E isso é bastante interessante, porque vem trazendo isso desde a cobertura de 2013 para cá, a gente tem enxergado uma produção muito rica. É bom a gente tentar pensar alguns elementos que vão, inclusive, tensionar a narrativa de uma outra maneira. Eu estou fazendo também por um projeto de pesquisa a observação daquilo que, junto com Jean-Luc Morisot e Isabela Paz, a gente estava chamando de guerrilheiros estéticos, para pensar, por exemplo, as manifestações no Chile, a construção de memes e as manifestações na rua. E tem uma delas que me chama bastante atenção, que depois ganhou divulgação fortemente na imprensa alternativa e alcançou os meios tradicionais, que era um momento em que a população cegava o controle da polícia por luminosidade, por uso de raios, lasers e tal. E quando você olha, aquilo constrói um painel luminoso na imagem que você não sabe se você está numa festa eletrônica ou numa manifestação. E aquilo é dizer que, para aquele guerrilheiro estético, o que ele tem é acesso à rede social, acesso a procedimentos estéticos que possam impactar na rede. Isso constrói outra narrativa e chama atenção para a questão dele de uma outra maneira. A grande imprensa não consegue pensar nesses lugares. E a mídia alternativa vem e faz isso de maneira bastante interessante, assim, né? Lógico, Sara, não resta dúvida, nós estamos falando de mercados. Eu fico me perguntando se nós teríamos a mesma cobertura se os contratos de publicidade tivessem permanecido os mesmos. Basta a gente lembrar que veículos estão aí trabalhando a favor e contrariamente, de acordo com suas filiações econômico-ideológicas, né? Indiscutivelmente, quem tenta erguer, tenta também derrubar, vai fazer tudo por essas relações. Nós estamos falando de um mercado, nós não estamos falando de uma prática que vai estar lá isolada só em cima das crenças valorosas de A ou de B. Tem muito dinheiro envolvido no meio dessa história toda, não resta dúvida. Eu não vou me lembrar o nome, mas alguém chamou a atenção aqui para a questão do controle dos corpos na pandemia. Total controle. A Juliana era a próxima pergunta que eu ia fazer. A Juliana... Como ocorre a visibilidade e a vigilância do corpo nesse momento? E aí a gente pode lembrar, Juliana, de como ocorre também a vigilância e a invisibilidade, porque processos de invisibilidade geram ainda mais invisibilidade sobre os corpos.
Tem gente que fala que a relação é inversa. Não, não é inversa. Eu tenho processos de apagamento dos corpos. Então, nesse momento da pandemia, há lugares de negação de corpos e de existências, e que aí os exercícios de controle já estão fazendo aquilo que a gente chamou a atenção lá atrás, selecionando a priori quem vai ou quem não vai. Nós falamos aqui inicialmente de pessoas com deficiência que necessitam de atendimentos regulares em clínicas, hospitais, em centros de tratamentos especializados. E o quanto a sua vida se torna alterada, não apenas porque foram alteradas as rotinas desses espaços, mas também as rotinas das próprias, assim. É bastante interessante a gente perceber que as estratégias de controle, elas não se dariam apenas na contenção das pessoas nas suas residências, mas elas vão acontecer a partir do momento que essa contenção se estende de modo diferenciado para essas pessoas. Então, nós temos corpos que estão sendo negligenciados porque também políticas não foram pensadas para esses corpos, como também aquilo que nós já chamamos a atenção aqui, a ética do cuidado vem sendo negada a diversas camadas da nossa população. Enfim, tem uma série de coisas aqui que eu gostaria de comentar e eu não estou conseguindo. Então, eu vou ler. A Cláudia agradece e parabeniza ao professor Carlos e à professora Sônia pela live. Abraços virtuais a todos. Muito obrigada, Cláudia, pela presença, pela escuta. Nosso querido Juarez Guimarães Dias, também nosso parceiro de pesquisa do NEPEC. Muito obrigado, queridos Carlos e Sônia. Muito bom ouvi-los, sempre estar com vocês. Nós que agradecemos a presença. A Ivana, muito obrigada, ótima troca, boa noite a todas e todos. Ai, meu Deus, está pipocando um monte de gente. Não estou conseguindo ler porque estou subindo tudo. As diz, Sônia e Carlos, ouvir vocês é sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Obrigada pelas reflexões. A Larissa, grata pela excelente apresentação, colegas. Um abraço especial à professora Sônia, cujas pesquisas do Grupo Afetos acompanho de perto. Abraço ao professor Larissa e professor Marco Bonito. Marco Bonito, que legal, também acompanho demais as suas pesquisas, são excelentes. Ele pesquisa acessibilidade comunicativa, sempre estou me referenciando nele. A Cecília, adorei as discussões, obrigada pelas reflexões também. Liz Nóbrega, excelente aula, abraços de Natal, Rio Grande do Norte, boa noite a todos, boa noite, muito obrigada. Felipe Vieiro, maridão do Carlos Mendonça. Agradeço também a vocês dois maravilhosos. A Juliana, agradeço aos professores pela live, grande abraço a todos. A Bruna, obrigada, foi muito bom. Juliana, gratidão por hoje, a live foi excelente, tenham todos uma ótima noite. A Maristela, excelente, gratidão, uma ótima noite a todos e todas. Gratidão a nossa, né? Nos ouvir por tanto tempo. A Valéria Raimundo, nossa colega da UFMG, parabéns, Sônia e Carlos, pela pertinência do tema e pelo brilhante desempenho. Gratíssima, gratos a você, Valéria. Juliana, abraço para o Marco Bonito. Rita, que discussão maravilhosa, valeu muito a pena ter assistido. A Karine, excelente dupla, parabéns aqui do Rio Grande do Sul. Olá, Rio Grande do Sul. A Patrícia, muito obrigada, foi maravilhoso. Carlos Henrique, obrigado pelas reflexões, fiquem bem. Ana Beatriz, obrigada pela ótima live, professora Sônia, professor Carlos, e obrigada à Intercom pela realização do ciclo de lives. O João Gabriel, professores incríveis, condução impecável, abraços de Soledade no Rio Grande do Sul. Que bom a gente estar conectado com tanta gente. A Karine, beijão no Felipe, foi meu aluno, Carlos. O Antônio Laurindo, obrigado pelo encontro, excelente troca, muito obrigado, professores. A Daniele, foi muito bacana, adorei, um abraço de Maceió, Alagoas, adoro Maceió, essa terra linda. Vou ler a última da Camila, senão a Sônia Jacone vai nos tirar do ar. A Camila está dizendo, parabéns pela iniciativa, estou no 3º período de jornalismo, tentando abrir minha perspectiva de mundo e começando a pesquisar também. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado, também de Maceió. Gente, muitíssimo obrigada. A Luciana ainda mandou uma última aqui, parabéns, obrigada, importante. Muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui, eu agradeço demais ao Carlos por essa parceria, por estar conosco, agradeço a Intercom,
e desejo a todos vocês um isolamento de muita paz, de muita energia positiva, mas também de muitas reflexões, que a gente tenha também esse momento, não só para refletir, né, em como seremos melhores e como seremos diferentes depois, mas como seremos melhores, diferentes, socialmente pensando, e não só individualmente, né? Carlos, obrigada. Obrigado a todas as pessoas que estiveram conosco, que enviaram suas participações, que nos seguiram nessa fala. É muito bom para a gente poder conversar, poder trocar. Nós estamos precisando cada vez mais intercambiar aquilo que estamos estudando, vendo, lendo, experimentando, e especialmente reivindicar por condições éticas favoráveis à redução das precariedades, éticas e favoráveis à vida diversa, ética e favoráveis ao respeito a todos os corpos, sejam eles em suas condições físicas, de identidade, de gênero, de espiritualidade, de raça, de qual for a sua marca. Muito obrigado, Sônia. É sempre um prazer trocar contigo, estar contigo, ser seu vizinho de grupo e fazer coisas juntas das mais diversas ordens, que a nossa sociabilidade é muito boa. Obrigado. Obrigada. E com os abraços de cotovelo que Marcelo Kishnevs, que mandou lá do Rio de Janeiro, eu devolvo para a Sônia Jacome. Antes de devolver para a Sônia, queria cumprimentar a Sônia, a professora Nair, pela iniciativa, a Intercom, por viabilizar essa proposta. Muito bom participar. Obrigado a vocês. Muito bom. Deu uma travadinha agora aqui no vídeo do professor Carlos. Foi excelente a abordagem de vocês, o tema, muito bom. Parabéns, com certeza trouxe muitas contribuições para os ouvintes todos, eu percebi aqui, né, acompanhando os chats. Então, parabéns, foi muito bom. E nós queremos aqui encerrar essa live dando alguns recadinhos importantes, né? Que na próxima terça-feira, dia 19, vocês já podem se inscrever para a próxima live, que foi proposta pelo grupo de pesquisa Estéticas Políticas do Corpo e Gêneros, e nós vamos ter como tema performances em rede durante a pandemia, presença, vigilância e nostalgia no isolamento social. Então já podem se inscrever, tá lá, vão lá no site da Intercom, já conseguem fazer inscrição, porque as vagas são limitadas, né? Nós temos uma sala que comporta ali 100 pessoas. Palestrantes, com a professora Gabriela Almeida, da SPM São Paulo, o professor Jorge Cardoso Filho, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também da Universidade Federal da Bahia, Tiago Soares, da Universidade Federal de Pernambuco, e Luciana Xavier, da Universidade aqui, pertinho da minha casa, né, da Universidade Federal do ABC. Então, com certeza vai ser outra discussão muito rica, e ficam todos aqui desde já convidados a fazerem inscrição e participar, né, dessa próxima live. A de hoje vocês viram, né, que foi excelente, aproveitaram. Queremos agradecer a participação de vocês, a Intercom fica feliz com o resultado desse projeto até aqui, porque a gente vê o envolvimento de todos e de todas as regiões do país, né? Quando a professora Sônia Mencharaí começou a ler os chats, né, e ver gente de todos os lugares, a gente fica assim, com o coração explodindo de alegria, porque a gente está vendo a participação, né, professora Sônia, de todo mundo, essa contribuição, essa riqueza de discussão. Foi um prazer conhecer o professor Carlos Mendonça, espero ter a oportunidade da gente se encontrar em breve, professor, e a gente trocar figurinhas, né, sempre muito bom. E eu queria fazer aqui, para encerrar, eu gostaria de fazer uma correção na minha fala inicial, que eu falei dos congressos regionais que estão suspensos. Na verdade, eles não estão suspensos, as datas foram colocadas, foram adiadas lá para o segundo semestre, tá? Então, tem as datas lá no site da Intercom, é só dar uma olhadinha. Esse primeiro semestre não é possível realizar nada, lógico, né? Mas nós colocamos aí, num primeiro momento, para o segundo semestre, esses congressos regionais, esperando que eles possam acontecer. A gente está aí na torcida. Ainda não sabemos direito todos os formatos, mas eles irão acontecer sim, tá? Então, eu falei que eles estavam suspensos, então aí está a minha fala de
de acerto dessa fala inicial, tá bom? Então, muito obrigada, acho que esses são os recados que eu precisava passar hoje para vocês, e aguardamos todos, inclusive o professor Carlos, a professora Sônia Pessoa, que tem sempre nos acompanhado aí nas lives, a gente acompanha, né? E lembrando que quem tiver 75% da participação nos cursos, nas lives, né, vai ter direito ao certificado emitido pela Intercom, tá? Da participação dessas lives. Então, é mais uma oportunidade aí também de deixar o currículo ainda mais, além do conhecimento, que é super importante, mas um certificado aí importante para todos nós, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite a todos, um grande abraço, cuidem-se, né, nesse isolamento, nesse distanciamento social, mas todo mundo muito próximo, né, aí por meio da tecnologia. Um grande abraço, pessoal, até a próxima. Obrigada, professora Sônia, obrigada, professor Carlos. Obrigado. Vamos nos falando. Um grande abraço a todos.